Oi, oi, gente, bom dia. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Oi, oi, Priscila, tudo bem? Só esperar mais um pouquinho, vamos lá. Ótimo. Gente, já vou começando. Um prazer, meu nome é Emanuela, sou fisioterapeuta aqui da Clínica Roots e hoje eu vim conversar com vocês sobre o Papo Roots, que é pra gente conversar sobre diástase abdominal. E o que é a diástase, como tratar na fisioterapia pélvica e como é que vai funcionar o tratamento e tudo mais. Bom, qualquer coisa, como é um papo roots, eu queria convidar vocês a comentarem no vídeo, tirarem suas dúvidas, qualquer dúvida mesmo, pode mandar, que enquanto a gente vai fazendo aqui, eu vou lendo e vou tirando a dúvida de vocês, tá? Bom, primeiro eu vou explicar o que é essa diástase abdominal. Bom, gente, a diástase abdominal, ela é o quê? Ela é o afastamento da musculatura reto-abdominal, então tem um afastamento da linha alba e, consequentemente, esse afastamento da musculatura reto-abdominal. E ela pode acontecer por diversos fatores. O principal é a gravidez. Com a gravidez, a gente tem diversas alterações hormonais, físicas, posturais, e para o útero crescer com o bebê, o que nosso corpo e os hormônios eles fazem? Ele acontece que a gente vai ter essa os hormônios vão ajudar a ter alguns relaxamentos, inclusive do abdômen. Então, esse tecido conjuntivo, que a gente chama de linha alba, é afastado e, consequentemente, a musculatura também tem esse afastamento para permitir o crescimento ali do bebê na barriga. E essa diástase ali, ela pode ser, então, durante a gravidez, ela pode acontecer também logo no pós-parto, né, porque passou nesse processo de gravidez. Quem ganhou peso muito rápido e muito peso pode ter diástase abdominal, porque como o corpo ele acompanha, ele vai acompanhar esse crescimento do abdômen, então às vezes vai acontecer esse afastamento. E também nós temos a diástase que pode ser por fator idade. Então, quando a gente está mais idoso, a gente está com uma musculatura ali um pouco mais fraca, tem uma fraqueza, e aí acaba que tem também essa diástase abdominal. Agora eu vou trazer imagens que vai ficar mais visual do que é, porque tem gente que já ouviu falar, tem gente que nunca ouviu. Então, vou trazer até aqui para vocês. Bom, bem imagens mesmo. Aqui, a gente tem o padrão das pessoas sem luz, perfeito. Normal. Então, aqui é a nossa musculatura abdominal, aqui é o afastamento pela linha alba. Então, aqui é quando a gente tem um padrão ali sem ter uma diástase. Quando a gente tem uma diástase, olha o que acontece. Lembra que eu falei que é o afastamento aqui dessa musculatura? E então, essa região principal é a umbilical. Grávidas têm muito, principalmente esse formato aqui, que é esse que acontece em grávidas e no pós-parto, que é uma sensação de barriga de grávida. Quando a gente está grávida, a gente se preocupa em relação a ter diástase? Não, porque a gente tem que respeitar com que esse bebê e o crescimento ali do útero, então, nessa região abdominal. Mas a gente protege a diástase durante a gravidez para no pós-parto a gente trabalhar a reabilitação dela. Então, a gravidez a gente não se preocupa com a diástase acontecendo e sim protege ela. Os outros tipos de diástase bem comuns de ter, essa diástase aqui na região inferior do umbigo, que dá a sensação de pochete. Essa região superior ao umbigo, tá vendo que o afastamento é bem maior, é aquela barriga que tem a impressão de que o estômago ele é bem alto. E tem essa daqui que tá vendo que até os espacinhos aqui entre os restos abdominais também tem esse afastamento. Essa aqui é a total. E a total ela vai ter aquela impressão ali de barriga caída, de barriga bem flácida também. A Priscila falou que tem. E, gente, é muito normal, independente de ter filho ou não, tá? Às vezes eu falei idosos, mas pessoas jovens, adultos, que são sedentários ou que teve esse ganho de peso repentino e grande, ele pode apresentar, sim, a diástase abdominal. Ou simplesmente uma pessoa que não é totalmente sedentária, ela acaba podendo ter, sim, também esse afastamento. Mas o mais comum realmente é em grávida e no período pós-parto. Então, a gente percebeu agora que tem diversos tipos e essas são as características principais de cada um. Então, assim, quem tem aí ou conhece alguém que tem,
Já vê aqui qual é o estilo que vocês acham que é e vai comentando aí. Bom, e aí, sabendo agora que a gente tem tipos, características, tem gente que tem sintomas, porque a gente pode avaliar, né? Mas ao mesmo tempo que a gente avalia, a gente também, a avaliação física é feita por fisioterapeuta, que a gente vai avaliar com alguns testes. A gente também percebe isso em casa, que às vezes a gente não vai na fisioterapia antes, fazer uma avaliação. E os sintomas principais da diástase, além dessa distensão abdominal, da barriga flácida, muitas pessoas têm dor na região lombar, então é muito comum, porque como esse abdômen está fraco, tem esse afastamento ali, que eles ajudam a sustentar também os órgãos internos, acaba que a gente sobrecarrega a lombar e gera essa dor. Tem gente que tem perda de urina, pelo mesmo motivo, como o abdômen está fraco, está com esse afastamento, o assoalho pélvico, que tem um conjunto de musculatura que controla a nossa urina para segurar xixi, segurar o cocô, segurar os gases. E aí, caso ela esteja fraca, o abdômen, a diástase, ela vai sobrecarregar essa musculatura de assoalho pélvico, que a gente chama, e aí pode causar perda de urina. E também pode ter a queda de órgãos pélvicos, que é o chamado prolapso. O que é essa queda de órgãos? Como é que a gente percebe isso? É quando a gente sente, principalmente as mulheres, tem uma sensação de bola no canal vaginal, sente como se tivesse algo ali no canal vaginal, mas normalmente é essa sensação de bola. E às vezes os graus mais graves são no caso de sensação de saindo ali do canal vaginal. Então, alguns sintomas, vamos lá, da diástase é dor lombar, perda de urina, queda dos órgãos pélvicos, dificuldade em carregar pesos mais pesados também, então de levar esses pesos, dor na região púbica. A região púbica fica bem na região de virilha, ali onde tem o crescimento dos pelos, e é um ossinho que a gente chama de sínfise púbica. Pode gerar dor também nessa região. E além da distensão e flacidez abdominal. Os principais mesmo que a gente observa é o quê? A dor lombar ela é muito frequente, ela é muito referida, e a queixa da barriga flácida e a barriga ali com essa distensão abdominal. Então, esses são alguns sintomas muito comuns de acontecer. Bom, então a gente agora já viu as causas, viu o que acontece. Então, assim, Priscila, no seu caso, quando você teve, foi pós-gravidez que você percebeu? Ou você não sabe quando começou, só apareceu também? Me conta aí. Bom, e aí como é que a gente vai tratar? Lembrando que durante a gravidez a gente não vai tratar diástase, porque o bebê e o útero está em crescimento. Então a gente vai ter essa diástase, é normal, porque vai estar acontecendo esse crescimento de útero e bebê, mas a gente vai proteger, a gente vai deixar essa musculatura, continuar trabalhando essa musculatura para que ela seja forte, para que ela tenha ainda uma sustentação boa para acompanhar esse crescimento do bebê, e no pós-parto ela vai acordar, vamos dizer assim, mais rápido e ter uma reabilitação melhor, porque aí a gente vai pensar em reabilitar, em tratar essa diástase. Gravidez, a gente só mantém os exercícios de abdômen e protege. Grávida pode fazer abdominal comum? Não, porque a barriga está crescendo, então até quem está grávida normalmente lembra da dificuldade de levantar da cama, assim, quando vai levantar reto, às vezes está agachado, vai levantar, por conta desse crescimento da barriga. Mesmo sendo no início ali, já aparece uma gravidez. No seu caso foi pós-parto, né? Ah, que delícia, um aninho. Então, aí você já tratou, ela já voltou sozinha? Como é que foi esse processo também? E por que eu perguntei isso para Priscila? Nosso corpo, quando a gente faz físio na gravidez ou mantém uma vida ativa, mantém esse abdômen forte, às vezes ali no pós-parto, o nosso corpo ele vai voltar ao padrão do que era sem estar grávida. Então, o útero ele vai contraindo para ficar pequeno novamente, o nosso corpo vai voltando ao padrão sem estar grávida, porque tanto que a gente fica grávida, a gente muda a nossa postura, nossa forma de andar, por conta das alterações ali do corpo para permitir esse crescimento saudável ali do bebê, né? Então, no pós-parto, a gente vai reabilitar esse abdômen durante o pós-parto. E aí a gente faz o quê? A gente avalia como é que tá a profundidade, a largura da diástase abdominal e como é que tá a gravidade ali. Então a gente sempre avalia a alteração de postura. Então a gente avalia a postura dessa pessoa,
a gente avalia como é que tá a profundidade e largura da diástase, para, baseado nisso, a gente fazer um tratamento para fortalecer. Fortalece só a região abdominal? Não, a gente também vai fortalecer as outras regiões que precisam que esse abdômen esteja forte. Então, a gente quando às vezes sente dor lombar, então essa lombar vai estar sobrecarregado, a gente trabalha alongamentos e fortalecimento de lombar, membros inferiores que ajudam ali muito nessa postura também. Então a gente não vai trabalhar apenas abdômen e assoalho pélvico, porque como pode ter perda de urina, ou tem gente que não tem, mas a gente tem que ver como tá esse assoalho, porque o assoalho tá aqui, nosso abdômen tá aqui. Quando tem essa fraqueza, ele pode, mesmo não tendo sintomas, ele pode estar influenciando nesse assoalho pélvico também. E às vezes futuramente aparece uma perda de urina. Então, a gente vai tratar dessa forma. E quem já teve esse ganho de peso ou pessoa idosa também pode fazer fisioterapia para diástase? Sim, se ela tem essas queixas, se ela tem uma diástase, a gente também trata, porque a gente previne outras questões, como a dor lombar, previne a perda de urina e também previne a hérnia, né? Quando a gente e a sustentação melhor dos órgãos. Porque o nosso abdômen, além dessa questão muscular, ele também ajuda a sustentar nossos órgãos, né? Então, às vezes acontece a hérnia umbilical por conta também dessa fraqueza. Então, a gente vai tratando também. Então, o tratamento se dá por isso. A gente faz uma avaliação junto com ver os sintomas físicos ali e a gente monta exercícios específicos para que a gente fortaleça não só a região abdominal, mas também as outras regiões que são, vamos dizer assim, amigas do nosso abdômen, para manter um equilíbrio ali perfeito e não tem sobrecarga para nenhuma região muscular. Voltei a fazer atividade física 45 dias pós-parto, engordei na gestação 24 quilos. Normalmente, para quem não sabe, a gravidez, o padrão ali é entre 12, 20, 24 quilos que a gente engorda, tendo esse acompanhamento, mesmo que mantenha a alimentação e tudo com o crescimento do bebê, a gente muda hormônio, tem mais fome, a gente vai ter sim um ganho de peso. E como você voltou a fazer atividade física, foi tranquilo, conseguiu essa diástase, ele foi tranquila de manter, ou você nem percebeu, ou ainda continua tendo. Por que eu pergunto isso? Porque tem uma dúvida muito comum. Posso tratar essa diástase sozinha? Posso ir fazer um exercício sem acompanhamento? Acontece, muitas pessoas fazem isso, mas às vezes o que acontece? Dependendo do tamanho dessa diástase, dependendo da profundidade, ou seja, sem uma avaliação, a gente pode fazer exercício e acabar piorando a diástase abdominal, então agravando o tamanho dela, os sintomas dela. E como a gente não sabe fazer avaliação, a gente não, no dia a dia, como não tem esse acompanhamento, a gente pode até sem querer fazer exercícios que vão piorar, vão agravar. Então, já tem esse afastamento. Quando eu estou fazendo exercícios e o abdômen está extremamente fraco, eu posso piorar a questão dessa diástase abdominal. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha um acompanhamento, mesmo que seja um acompanhamento breve. Então, não, deixa eu fazer uma avaliação para ver se é uma diástase mesmo, que aí a fisioterapeuta vai ver qual é a profundidade, qual é a largura, quais exercícios são contraindicados para cada momento ali, porque às vezes o seu caso a gente pode já começar com o abdominal simples. Tem pessoas que estão com uma fraqueza tão grande, a diástase está um tamanho que se fizer um abdominal, piora. Então, umas orientações, orientar quais exercícios podem começar, qual continuar. Então, por isso que é muito importante essa orientação. E aí, depois, a pessoa continua fazendo atividade física que já fazia durante a gravidez ou antes da gravidez também. Então, ter um acompanhamento é muito importante para que não tenha isso, esse agravamento ali dessa diástase abdominal também. Então, e a gente aproveitando tudo isso, qualquer dúvida a gente pode ir perguntando também, essa live vai ficar salva, então quem ficou salvo, veio dúvida depois, comenta lá, pode tirar as dúvidas que eu vou estar respondendo todos vocês, tá? Então, e aí aproveitando esse tratamento, e qual profissional vai fazer tudo isso, né? O fisioterapeuta. Por quê? Tem vários educadores físicos também que fazem, mas os fisioterapeutas pélvicos, no caso, eles também vão avaliar essa questão de assoalho pélvico. Então, vai avaliar a questão de tem perda de urina, tem uma questão pélvico influenciando e também focar ali nessa alteração de postura para que melhore. Botei meu peso, ainda tenho, voltei ao meu peso, porém ainda fiquei com a barriga pochete.
Acontece às vezes que a gente volta para atividade física, volta para alimentação bem balanceada, tudo bem feitinho, e a barriga ali tá ali pochete. Então, é aquela diástase ali infraumbilical. E aí a gente vê também junto, por exemplo, com a Priscila. Ela tem outros sintomas, tem dor lombar, tem dor na região aqui desse ossinho ali da virilha que a gente tinha falado. Tem os outros sintomas, perda de urina? Não, só tem essa barriga pochete, mas não tenho certeza. Aí a gente faz uma avaliação e vê, é realmente uma diástase e quais exercícios eu posso fazer baseado no tamanho dessa diástase, na profundidade dessa diástase e, logicamente, no condicionamento físico de cada paciente, que isso aí é um fator muito importante. Não pode simplesmente ignorar o tamanho ali dessa diástase, ignorar a pessoa que, por exemplo, talvez nunca praticou atividade física e fazer exercícios de intensidades que sejam intensidades e complexidades um pouco mais difíceis. Então, é super importante basear em cada paciente ali como é que funciona, tá? Então, essas diástases a gente vai tratando. E, pode fazer o formato online ou presencial? Sim, porque tem pacientes que não têm tempo, trabalham o dia todo, não tem tempo de ir a um lugar físico para fazer a atividade. Então, a gente faz o tratamento também online, que aí a gente faz uma avaliação, vê como é que tá também essa diástase. Opa, voltou. E a gente volta ali a fazer, orientar esses exercícios de formato online. E, esses exercícios, como é que a Clínica Roots trabalha? Bom, a gente tem um programa Gestação Roots, que são para gestantes que tem que manter essa vida ativa e tudo. E também a gente tem um programa de pós-parto Roots. E o pós-parto pode iniciar quando? Gente, pode iniciar desde os 40 dias pós-parto, tanto um ano depois de pós-parto. Porque às vezes a gente não trata logo, até porque adaptar a nova rotina, adaptar até a rotina ali com o bebê também a se adaptar, às vezes a gente não tem essa disponibilidade nem a rede de apoio. Então tem mulheres que voltam ali um ano depois do bebê, ou às vezes um ano e meio, para a gente tratar. E a gente vai ter melhora? Sim, porque é a musculatura. Então a gente vai acordar essa musculatura, trabalhar com exercício de fortalecimento, de tônus muscular e vai sim encontrar uma melhora. Então isso não é um fator ali de desistência, é um fator que a gente realmente incentiva assim que volte, porque a gente sabe que o período pós-parto também ele é muito difícil, não só pelo fator físico, é fator tempo também principal e rede de apoio. E durante a gravidez, quando começar esse programa Gestação Roots? Quando você já souber ali da gravidez ou a partir da liberação médica, que normalmente eles liberam com 12 semanas, que no caso ali são os 3 meses de gravidez. Então, eu já pratico atividade física desde antes de engravidar e tudo, normalmente os médicos já fazem uma liberação até antes e vocês continuam já fazendo os exercícios físicos. Calma aí, a Priscila. Gente, alguma dúvida vocês podem mandando, deixa eu ver aqui. Tenho perda de urina quando pulo corda. Então, isso aí mostra que você tem, além dessa incontinência da diástase, que você falou que é essa barriga de pochete, então a gente já imagina que é a diástase infraumbilical. Essa perda de urina é influenciada pela diástase, mas algo também está acontecendo nessa musculatura. Então, a musculatura do assoalho pélvico da gente, quem faz o controle do xixi, do cocô e do pum, tá te dando um sinal de que algo está acontecendo. E o profissional que vai ver isso é o fisioterapeuta pélvico realmente ali para a questão de perda de urina. Essa perda de urina, quando pula a corda, a gente chama de incontinência urinária aos esforços. Então, a gente também vem avaliar esse assoalho pélvico, porque às vezes é uma fraqueza ou às vezes é uma tensão muscular. Avalia a diástase junto e aí a gente faz o tratamento, que é bem específico para ter essa melhora aí, tanto da diástase abdominal quanto da perda de urina. Pode ser o formato para tratamento também de perda de urina, incontinência e tudo, a gente também faz online? Sim, então é o mesmo, a gente faz uma avaliação, faz diversas perguntas, vê a avaliação de postura também, para daí a gente montar um tratamento junto com o paciente. Então, a gente observa aqui pelo próprio chat que a diástase, um sintoma ali presente foi o quê? Perda de urina. E ele é muito comum que aconteça mesmo. E quais alguns fatores ali que a gente faz, a gente acaba
piorando um pouco a diástase. Às vezes, quando a gente está deitado de barriga para cima, a gente vai levantar de uma vez, assim, em vez de virar de lado. Então, a gente vai estar forçando mais ainda essa diástase. Quando a gente esquece um pouco de ativar esse abdômen, isso é muito normal, a gente não tem muita consciência corporal do nosso abdômen. Então, no dia a dia, muitas pessoas esquecem de manter ele ativado. Mas se eu mantenho ele ativado e continuo tendo uma diástase. Porque aí a gente não trabalhou a diástase. Você está trabalhando para que mantenha essa musculatura ali com tônus, mas às vezes ela não está forte o suficiente para ter essa redução da diástase. Um outro fator muito importante sobre diástase abdominal é o tamanho. Às vezes é uma diástase comprida ali, tem uma largura grande, a gente vai tratar e não fechou completamente. Normalmente isso não precisa necessariamente acontecer. Às vezes vai ficar mais ou menos uns 2 centímetros de afastamento entre a musculatura e aí já é uma diástase que a gente não considera patológica, ela é fisiológica, a musculatura está forte, só tem esse espaçamento ali de mais ou menos 2 centímetros, então tá tudo ótimo. Não, tá passando disso? Aí a gente tem que tratar mais ainda para que ela seja fisiológica ou que ela tenha esse, vamos dizer, o fechamento ali. Mas não necessariamente acontece esse fechamento completo, porque tem muita gente que acha que a diástase vai fechar igual um zíperzinho. Não necessariamente, às vezes fica um afastamento ali desses 2 centímetros e não quer dizer que não melhorou. Teve uma grande melhora, a musculatura está forte, não tem mais profundidade e não é mais uma diástase quando você faz o teste, os movimentos e os outros sintomas, não tem também. Então, muita gente se preocupa com isso, mas não é uma questão. Bom, então, isso aí é a diástase, gente. Essas são as principais causas, os principais sintomas são esses. Quem perdeu ou chegou agora no final, a live vai ficar salva. Qualquer dúvida, podem comentar lá. Conhece uma pessoa que está grávida, que está no período pós-parto ou acha que tem uma diástase? Então, olha lá essa live, entre em contato com a gente, que a gente faz uma avaliação e trata. Então, além da diástase, vamos lembrar aí que quem está grávida no pós-parto, a gente tem o programa Gestação Roots, que vai ser um programa em grupo para em torno de um grupinho de 4 gestantes. E a gente vai fazer exercícios, além da avaliação de postura, a gente faz exercícios para que mantenha uma gravidez saudável, não tenha alterações e dores tão intensas que são normais e comuns de acontecer. Então, a gente vai prevenir essas dores, vamos prevenir que não tenha tanto dor e tanta alteração. Então, aquele andar de pinguim que a gente tem muito quando engravida. Então, a gente faz exercício de fortalecimento, alongamento, mobilidade, para que não tenha essa alteração tão intensa, porque quando tem essa alteração muito intensa, a gente acaba tendo um aumento dessas dores também. Então, esse programa a gente funciona de forma online e também presencial. Presencial, então, é um grupo de mais ou menos 4 pessoas e a gente faz 2 vezes por semana para que mantenha uma gestação saudável e tranquila. Quando começar, se você é uma pessoa ativa desde antes da gravidez, é somente dar continuidade. Lógico, tem que ter uma liberação médica para ver se está tudo tranquilo. Quem nunca praticou, a gente faz uma avaliação e ali, a partir de 12 semanas ou os 3 meses de gravidez, a gente começa e faz esse acompanhamento durante toda a gestação. E o programa pós-Roots, programa pós-parto Roots, a gente vai trabalhar nesse período pós-parto, que é a partir de 20 dias ali no pós-parto ou a partir de liberação médica, e a gente vai tratar para melhorar postura, dores que elas são muito comuns, então aumento da mama, que está principalmente pela alimentação, pela amamentação, o carregar o bebê, banho no bebê, a gente acaba tendo algumas dores, acaba tendo também incontinência urinária, acaba tendo outras questões, e a diástase principalmente, no programa pós-parto Roots, a gente vai trabalhar para que tenha melhora dessas regiões de dores, alivie essas dores, então exercício de fortalecimento, alongamento, mobilidade, e principalmente a região de diástase abdominal. Então, o nosso foco aqui tem o fortalecimento e melhora dessa diástase. E, tem perda de urina e tudo. Esses exercícios vão ajudar com que tenha melhora. Mas a incontinência é muito intensa. Aí a gente vai em consultório para ver como é que tá, para passar exercícios bem orientados. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem o programa Gestação Roots, o programa Pós-Parto Roots. Para quem chegou no final ou não deu tempo de assistir,
A nossa live vai ficar salva. Comentem aí, tirem suas dúvidas e qualquer coisa, entrem em contato. Bom, gente, é isso. Priscila, qualquer coisa, manda mensagem, vamos conversar sobre. E, gente, qualquer coisa, entrem em contato para nos conhecer melhor. Tchau, tchau. Bom almoço.